Fala, sucesso! Que bom te encontrar para mais uma edição, mais um bate-papo, mais uma entrevista. Sempre aprendendo, sempre compartilhando conhecimento. Hoje eu tenho certeza que você vai gostar muito. Antes de apresentar nosso convidado, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que acontece. Sempre tem novidades por lá. E também para seguir a gente nas nossas redes sociais, podcast Fala Sucesso, aqui na TV Brasília, nas redes da Clube FM Brasil. Hoje vamos conversar com um comunicador, um dos mais conhecidos do Distrito Federal, criou uma revista eletrônica que é lembrada até hoje, marcou, revolucionária, depois passou a fazer conciliações na televisão, muito legal, e hoje está num desafio muito especial que envolve toda a sociedade do Distrito Federal. Tenho a oportunidade de trocar uma ideia hoje com meu amigo Todd Moreno. Grande Arthur Luiz, sucesso, literalmente sucesso, muito bom estar aqui, feliz pelo convite. É uma satisfação muito grande, eu tenho certeza. A gente já conversou nos bastidores aqui algumas histórias. Muitas. E vai lembrando de nome, de personalidades, de momentos em Brasília que realmente a gente vai deixando saudade, vai lembrando da nostalgia, né? Uma e nostalgia passa tão rápido, né, Todd? Passa muito rápido, tudo muito rápido. As coisas acontecem. Arthur, mas que sucesso, hein? Pô, cara, que legal receber você aqui. Tem tudo a ver contigo. Sucesso! Obrigado. Mas, ó... Muito bom. Pai da Lulu. Pai da Lulu. É o pai da Lulu, hein? Entendeu? Não é mais o Arthur, é o pai da Lulu. Eu tava vindo aqui, me preparando para trocar essa ideia com você, pensando no que a gente poderia falar. Claro que a tua história na televisão, na comunicação, vai ser destacada aqui. Mas eu pensei, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer pro Todd é: Todd, agora, nesse desafio no Parque da Cidade, você é o administrador. Sim. Para mim, a região mais gostosa, mais bonita, enfim, é o meu lugar preferido no Distrito Federal. Eu amo. Né? Eu tô apaixonado pelo Parque da Cidade. E as pessoas estão falando que eu tô meio louco, né? Porque eu converso com as árvores. Mas não é só isso. O pior é que elas me respondem. Então, como dizer que eu sou doido? Porque eu escuto as árvores, entendeu? E o parque é isso, cara. Nesse papel, você faz... A sua missão ali é mais acesso livre ou conciliador? Olha, digo pra você que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Porque, na verdade, assim, a gente tem que conciliar, como se fosse uma região administrativa. A gente tem ali segurança, saúde, o social, a gente tem o entretenimento, a gente tem a questão do esporte. Então, assim, você às vezes tem que conciliar conflitos, né? Porque são 800 mil pessoas por mês dentro do Parque da Cidade. E 15 mil pessoas diárias, assim. Então, você tem que conciliar muitos conflitos com comerciantes, interesses, frequentadores do parque, atletas, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, você tem que estar ali administrando, né, cara? Conciliando e administrando o tempo todo. Mas eu estou muito apaixonado. É uma nova missão, porque eu não tinha essa visão. Eu subi no foguetinho, quem nunca, né? Quem nunca? Eu brinquei no foguetinho. E o interessante é que a gente vai passando ali pelo Ana Lídia, pelo Parque Ana Lídia. Aliás, Ana Lídia agora 50 anos do falecimento de Ana Lídia. E aí você vai vendo, lembrando de histórias com a sua família, eu, por exemplo. E às vezes eu observo algumas pessoas no Parque Ana Lídia, assim, meio que emocionadas, assim. Você chega e se aproxima, por que essa pessoa está chorando? Por que ela está emocionada? Ah, porque aqui eu vivi bons momentos com meus pais. Ah, minha mãe, isso aqui. Então, eu estou muito assim... contente, sei da responsabilidade, porque o parque é sim uma referência na infância do brasiliense, né? Todo mundo fala sobre o foguetinho, mas nós tivemos vários momentos, inclusive históricos na música, Legião Urbana, Renato Russo, o Aborto Elétrico que ensaiava ali, Capital Inicial. Então, enfim, é uma responsabilidade muito grande. A cobrança é diária, é muito grande. Arthur, você não tem noção que a gente tem que conciliar. Qual que é o maior desafio ao administrar o Parque da Cidade? Eu acho que é você manter o parque um ambiente agradável, limpo. Eu acho que nesse momento o parque por si só, as pessoas ajudam a cuidar, e eu não posso ser egoísta. Nós temos ali a Nova Cap, nós temos ali todo o governo integrado que atua diariamente com milhares de trabalhadores dentro do Parque da Cidade. Ninguém faz nada sozinho. Não faz. Imagina você cuidar de um jardim. Você deixa o jardim da sua casa 15 dias sem cuidar para você ver o que vai virar. Agora você imagina 420 hectares, o maior parque urbano do mundo. Caramba. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu entendo que o parque ele tem que ser inclusivo, ele tem que ser democrático e ele tem que ser um parque moderno. Acesso livre. Acesso livre. Tem que ter acesso livre. Essa palavra sempre vai casar bem, né? E aí a gente pensa não só na piscina de ondas, no parque aquático, todo mundo, de 10 perguntas no dia, 8 são piscina de ondas. Como marcou, né, a história do parque? Marcou demais. A piscina de ondas, ela vem agora num outro formato, o governo quer, o Ibanez quer, a Celina quer, todo mundo quer, o secretário Júlio, enfim.
E além da piscina, eu penso que cabe ali um museu de cera, cabe um parque, um aquário. Os grandes parques do mundo tem aquário, que a criança entra e ela se vê no fundo do mar. Sim. Isso nós queremos pro parque, um parque Inclusive moderno. Com outros animais, entendeu? também, não só aquáticos. Com vários animais, assim. Eu fui então, em Dallas, eu achava que era só peixe, mas depois que você começa a andar, tem também felino, tem uns negócios, e é muito legal. É muito interessante. Então, assim, a gente está buscando algumas parcerias. É claro que, assim, com o zoológico, a gente tem conversado bastante, buscado os veterinários do zoológico, uma parceria, porque nós temos ali gansos, patos raros, maravilhosos. Temos diversos tipos de peixes, né, no lago. A gente fez até, estava vindo para cá agora, a gente está fazendo uma operação para limpar o lago uma vez por mês, porque o parque, ele completa agora 45 anos, dia 11 de outubro. E a gente pretende, de fato, deixar o parque cada vez mais limpo, mais cuidado e planejado. Eu estou muito empolgado, eu vou me dedicar ao máximo. Parabéns. Obrigado. Conta com a gente. Não, com certeza. A clube, né, ali, os ouvintes da clube estão todos ali dentro do parque, né? Quer dizer, boa parte, né? Porque a clube é líder em audiência. Sim. E é uma satisfação muito grande estar com você. Aliás, te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu crescimento. Eu lembro do Arthur, gente, na rádio, numa rádio, né, que a gente se conheceu há muito tempo. Atividade. E, cara, meninos, né? Sim. Caramba, como realmente você falou, o tempo passa rápido. Muito. E o Arthur, furacão, o cara veio um sucesso total, literalmente sucesso. Parabéns, cara, demais. Deus te abençoa muito. Obrigado, da mesma forma você. E eu fico feliz de ouvir essas palavras, porque na verdade elas são sempre dirigidas a você. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Brasília, nós tínhamos amigos, temos até hoje amigos em comum. Sim. Galera que te viu ali chegar no promocional, tal, e crescer. E todo mundo comentava sobre isso, sobre essa capacidade que você tinha de realizar as tuas vontades, os teus projetos, as tuas ideias. Hoje é muito difícil, só que há 20 anos atrás era ainda mais Muito difícil mais. emplacar, por exemplo, um programa numa TV, né, um projeto independente, ou mesmo com a TV apoiando. Você conseguir viabilizar isso do ponto de vista comercial, que é o que as pessoas achavam, né? Mais difícil, realmente é muito difícil, mas ser viabilizado do ponto de vista do conteúdo, você criar 30 minutos de conteúdo toda semana. Caramba, é um trampo. E engraçado que as pessoas gostavam, né? Sim. Então, assim, eu lembro que, assim, eu fui tomar, de certa forma, assim, entender o que era o programa Acesso Livre quando eu fui chamado pela Saga. Pode falar o nome da marca? Pode. Quando eu fui chamado pela Saga para receber o primeiro CrossFox no Brasil, aqui em Brasília. Que legal. Nós ganhamos um CrossFox, então como a gente circulava todos os eventos, então eles queriam lançar o carro no meio da juventude. Você inclusive personalizou, tá? Aí foi personalizado. E assim, eu adorava andar naquele carro, né? Me achava, porque as pessoas paravam, tiravam foto, aquela coisa toda, menino, garoto. Sim. Né? E aí eu fui entender isso. Quando as pessoas começavam a seguir o carro para tirar foto, quando as pessoas começavam a parar, porque eu lembro de uma entrevista que eu fiz com ele tá até na Globo agora. O que é apresentador que estava na Record e foi pra Mion? Globo. Não, Mion não. Que apresentava aquele programa de família. Como é que é o nome dele? O Márcio Garcia. Márcio Garcia. Olha o que é a entrevista, como que a gente tira. Eu lembro que eu estava num auge tão legal, o programa tão bacana, que eu não poderia ir num restaurante, eu não podia ir num shopping com a minha família, que as pessoas vinham e assim, começavam a conversar pelo carinho e tal, aquela coisa toda. E eu falei assim, cara, eu não posso me aprender a isso, eu não posso me apegar. A fama, ela fica, mas o sucesso, de certa forma ali, ou você é famoso, ou você como que ele me falou? Ele me falou o seguinte, falou assim, pronto, resumindo, para não enrolar. Ele falou assim, Todd, eu não vou para os lugares, eu não fico esperando as pessoas me pedirem autógrafo. Eu não fico esperando, porque eu não quero me apegar a isso. Isso vai passar. E de certa forma passa. Passa. Até para ele. Né? Por isso que quando o Acesso Livre acabou, eu não sofri. E eu sou o mesmo cara do mesmo jeito. O que eu me conscientizei é de que o meu trabalho é 100%, a minha entrega é maravilhosa. Eu gosto de entregar, me dar o melhor, como você falou. Eu não gosto de deixar projeto na gaveta. Todos que eu penso, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser executados. E tem vários que eu já executei, né? Mas dá um trabalho, né? Dá muito As pessoas não imaginam, né? Os cabelos brancos aqui surgiram graças a esses projetos aí. Mas eu vou te falar, é muito difícil. Porque hoje, desculpa te interromper, a gente tem essa realidade aí das redes sociais. Mas, por exemplo, a pessoa produz lá todos os dias, é fato, mas 2 minutos, tal, etc. E o que ela faz, normalmente já está valendo. Pronto, acabou. Um programa como o que você fez, o Acesso Livre, também eu fiz na televisão, você tem que, primeiro, se deslocar até o lugar.
Você não conta esse tempo, mas é um tempo que você tá levando ali. Você tem que se preparar. Aí você chega lá, você tem que esperar as coisas acontecerem, porque elas não acontecem no teu tempo, elas acontecem no tempo delas. Seja o show, seja o camarim, seja a entrevista, voo atrasa, acontece. E aí depois são os bastidores ali. Né? O que eu lembro, não sei se você tinha essa sensação, eu lembro assim, de entregar o conteúdo em cima do laço toda semana, e depois de entregar, você ficar com 5 minutos de paz e pensar assim, caramba, semana que vem eu tenho que fazer tudo de novo. Mas valia a pena, né? A gente vivia assim um momento tão legal, porque a internet ela não estava tão... Há 20 anos, vamos dizer, o processo... Não existia, há 20 anos, por assim dizer. Não tinha Orkut. Sim. Né? Quem lembra do Orkut? Caramba, Orkut. Orkut. E aí, as pessoas só tinham Orkut, nem todo mundo tinha acesso à internet. Uhum. Né? Então as pessoas assistiam realmente a TV aberta. Hoje está todo mundo na internet. Então, se eu pegasse um modelo hoje do acesso livre e colocar, eu tenho certeza disso, colocasse, lógico que a família tem filhos, a mulher cobra, a presença, infelizmente, Sim. a gente, felizmente as responsabilidades aumentaram. Mas se a gente formatar hoje um acesso livre para as redes sociais, eu não tenho dúvida que vai ser sucesso também. Sim, também não. Até porque hoje tudo é muito desenrolado, né? Eu lembro, por exemplo, de encontrar com você em eventos da rádio ou eventos da cidade. Você também que encontrou com o Todd sabe disso. Chegava o Todd, aí tinha produtor, aí tinha câmera, aí tinha iluminador. E tinha mais uma pessoa que te acompanhava, que era o diretor do programa. Então, era assim, um custo altíssimo. Né? Hoje, com a rede social, você chega praticamente com o celular e a coisa acontece ali e tal. Consegue editar no celular. Exatamente. Né? E eu lembro que vários programas independentes não tinham continuidade, porque o que ele ganhava, o que ele faturava, ele tinha que pagar uma parte para a emissora e a outra parte ele tinha que pagar a produtora. E ainda tirar o sustento. Exatamente. E tinha muita produtora naquele momento. Você pode observar que hoje nós quase não temos produtor, porque todo mundo produz conteúdo por si só, influências surgiram de todos os lados. Exato. Então, assim, e o primeiro passo do acesso livre foi a gente comprar o nosso próprio equipamento. Uhum. E eu aprender a editar. Então, quando eu vi ali envolvido totalmente, que eu vi que o sucesso do programa era muito grande, então era eu e o Lineu Corsini, que era o meu diretor. O Lineuzão, o cara tá morando nos Estados Unidos, em Tampa, saudade do Lineu demais. O Kona. Então, assim, você vai lembrando. Então, eu tinha uma equipe, mas a gente conseguia manter essa equipe porque nós compramos os equipamentos. Nós entendemos que nós não precisávamos pagar a produtora. E tudo coisa de ponta, né? Produzir tudo de primeira linha. Tudo de primeira linha. Então, a gente entregava um material de qualidade e conseguimos produzir. Então, assim, eu tinha liberdade de falar assim, esse a gente vai cobrir. E a gente estava todo final de semana. Quando eu vi, eu era o comercial, eu era o repórter, eu era cinegrafista, eu era diretor. Você tinha uma agência, né? Tinha agência. Então, assim, a gente estava cuidando de tudo. Mas eu não me arrependo, Arthur, de nenhuma vírgula do, sabe? Inclusive, o que você vive hoje vem carregado das experiências, né? Da sabedoria que a gente adquire fazendo, né? Às vezes você está fazendo... Isso é uma dica para quem quer empreender. Às vezes você está fazendo alguma coisa e você acha que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Talvez, do ponto de vista da tua satisfação e do teu êxito profissional, talvez não leve. Mas ali você está desenvolvendo habilidades que vão ser determinantes para o grande passo da sua vida. Total. Por exemplo, network. Tem que ter. Muito. Tem que ter. E hoje isso facilita para a gente, porque iniciamos lá. Tem gente que hoje eu chego em alguma empresa, por exemplo, que eu vou apresentar algum projeto, seja para o parque ou seja para algum projeto que a gente tem em comum aí com algumas pessoas. O diretor era o cara que assistia o programa de televisão. Olha que legal. Entendeu? O dono daquela empresa é o cara, poxa, eu lembro, cadê o Kona? Quando o cara pergunta, aí é acesso livre, entendeu? Aí é total. Quando o cara pergunta pelo Kona, ou quando o cara fala alguma coisa que ele viu no programa, me deixa muita vontade, e aí a gente começa a decidir algumas coisas. Então, mas tudo que eu tenho hoje, do meu nome principalmente, né, que é o mais valioso, a credibilidade no Distrito Federal, tudo que eu construí, Arthur, foi do acesso livre. Eu até falei esses dias pro Luciano, né, que é o diretor da Record, falei assim, tô pensando em tatuar aqui o acesso livre e colocar a Record aqui embaixo. O que você acha? E ele? Não faz isso, você vai tatuar pra quê e tal. Mas é que já falar em tatuagem tá dentro do meu coração, assim, sabe? O acesso livre, ele foi impressionante, porque muita gente não acreditava, Arthur. Eu lembro que eu estava na rádio atividade e aí eu entrei na rádio de uma forma muito, cara, assim, de persistência. Isso para quem está assistindo, fala, poxa, mas foi sucesso assim do nada? Não. Nunca foi. Você sabe como que é. Sempre para você chegar até aqui, cara. Então, assim, não tem porta aberta, a gente tem que abrir, né? Você tem que abrir, você tem que conhecer um leão por dia. E eu lembro que quando eu trabalhava nas lojas Arapuã, eu vendia rádio e televisão. E olha isso, um dia eu fui totalmente desanimado para aquela loja e eu falei assim, Deus, eu não quero carregar televisão e rádio, eu quero estar dentro da TV e do rádio.
E aí quando eu fui, bati na porta de algumas rádios, aí muita gente falou não. E aí na radioatividade foi por insistência, né? Porque eles não tinham espaço. Tinha acabado de contratar o Rodrigão lá, tinha um locutor lá, o Rodrigo Dourado. Uhum. E aí não tinha espaço. Aí falaram assim, ó, você quer ficar no combão? Fica no combão. Aí eu falei assim, já me deram para eu desistir. Né? E eu falei assim, não, tá bom, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer o combão, daqui a pouco eu comecei a ver que o meu lado comercial era muito bom e percebi que naquele tempo o locutor, de certa forma, ele não tinha um ganho. O comercial é que completava o rendimento dele. Uhum. E eu comecei a comercializar. Eu peguei o comando, transformei numa van, e essa van virou um estúdio, móvel, tal, e aí foi. E eu percebi que o meu lado comercial era muito mais forte do que de comunicador. E aí... depois eu comecei a organizar alguns eventos a ponto de virar sócio do diretor da rádio. Uhum. E depois a coisa começou a igualar, ganhamos de igual para igual. Eu achei que eu tinha que crescer mais. Eu falei assim, cara, eu preciso ir para televisão. Só que a ideia do acesso livre inicial do programa na TV Record era um programa comercial. Era um Shop TV. Uhum. E é o que eu queria fazer. Mas aí quando eu fui para a Granja do Torto, eu já estava fazendo os camarotes ali da Expo Abra. E aí faltou um repórter da Record e o diretor falou, Todd, poxa, faz lá, você é da rádio, comunicador. Eu falei, cara, eu não sou tão profissional, meu negócio é comercial. Eu já estava encarnado mais no comercial. E aí ele falou assim, não, faz entra ao vivo lá. Eu falei, cara, ao vivo não vou conseguir. Ele falou, você vai. E eu falei, então me dá o microfone. Eu fui. Aí eu lembro que era o Cláudio Zoli cantando no palco. Caramba. Aí a menina falou, tá ao vivo. Eu falei assim, né? Aí aquele negócio, assim, estamos aqui na Granja do Torto, tal, Expo Abra. E aqui tá Cláudio Zoli. Cláudio Zoli, o que você tá achando do show? E o cara cantando. Ele cantando, ele olhando pra mim assim, ó, não sabia se ele cantava, se ele me respondia. Aí eu vi que tava ao vivo, eu fazendo uma merda do caramba. Porque como que o cara ia me responder cantando e aquela multidão lá na frente? Cara, depois eu fiquei desesperado, falei assim, isso aqui não é pra mim não dá não. Então você tem que ter o time pra você entrevistar, Sim. Você tem que chegar a hora certa. E eu não sabia de nada disso, foi tudo muito corrido. Mas a gente só aprende fazendo. A ponto de eu entrevistar Rick Renner e eu errar tanto que eles falavam assim, isso só pode ser pegadinha do Faustão. Não é, eles achavam que era pegadinha porque eu errava muito. E aí eles iam falando e eu ficava mais nervoso. Eu falei, não, vamos respirar. Aí eu sou muito desafiador. Eu mesmo me desafio assim, agora Sim. eu vou fazer. Aí eu, fui e fiz. E tem que ser assim, né? Aí eu assisti e falava assim, caramba, eu consegui fazer isso. Eu assistia depois, eu não acreditava que era eu. Aí eu entendi que o microfone era a minha segurança. Sim. Ele dá um poder. Então, porque eu sou um cara tímido. Eu sou um cara tímido, Arthur. Sim. De verdade. Mas é interessante isso. Às vezes a gente fala, eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Exatamente. É que a timidez ela se apresenta em alguns momentos. Noutros, quando tem, por exemplo, um microfone, uma câmera, tal, a gente se esconde ali e usa uma muleta para funcionar. Mas a timidez existe. Existe. Aí eu me sentia seguro quando eu estava com o microfone. Então eu prefiro, às vezes, entrevistar do que ser entrevistado. É totalmente diferente. Né? Que legal. E aí depois que o diretor falou assim, poxa, gostei, foi bacana, você teve atitude. Eu falei, atitude? Quem que era? O Everton? O Dixon? Não, era o Carlos Geraldo, Carlos diretor Geraldo. da Record. Pensei que você tá falando do comercial. O Geraldo era o Carlos Geraldo, o Carlos Geraldo era o diretor. Ele falou, Todd, você... Que era da igreja também. Ele falou, você tem presença, eu acho que vai dar certo. Pensa alguma coisa aí. Eu falei, não, vamos fazer um programa então, de bastidores, de show, gostei disso aqui. Então pensa aí. Eu falei, vamos fazer um programa acesso. Ele, não, falta alguma coisa. Naquele tempo tudo era composto, né? Nomes compostos e tal. Acesso livre. Aí eu falei, cara, o nome é bom. Não gosto muito não, mas vamos lá. Aí ficou Acesso Livre com Todd Moreno. Aí pronto. A marca era muito legal. Muito legal. E assim, os artistas vinham, já queriam bater papo até hoje, enquanto com a Ivete. Cria um relacionamento. É muito legal, né? cria. E assim, foi muito bom. Foram mais de 300 entrevistas, assim. E é tão legal quando você tem uma admiração por um determinado artista, e aí você tem a chance de conhecer e você percebe que ele é melhor do que você imaginava, né? Mais gente boa, mais generoso. Sim. É tão legal quando isso acontece, né? E tem artistas também que você vai descobrindo ali, o cara é uma coisa na frente e por trás é outra, né? Tem os malas também. Não, né? teve uma história do show do Zé Ramalho. O Zé Ramalho é muito bruto, né? É um cara do jeito dele. Aí eu fui tirar foto dele, só que eu tirei atrasado. E ele tava chegando. Aí eu falei assim, poxa, atrasado. Aí ele achou que eu falei que ele tava chegando atrasado. Rapaz, ele partiu pra cima de mim. Então, assim, tem várias histórias com artista também que foi estresse pra caramba. Eu fui atrapalhão também pra caramba. Conta mais uma aí, que essa é sensacional. Teve uma com o Victor e Léo. Que também... Início também, bacana. Olha só, há 20 anos, início de Bruno e Marrone, Victor e Léo. Então eu tive esse privilégio de pegar tudo isso também, né? E aí, Victor e Léo, a primeira pergunta que eu fiz pra eles na entrevista foi:
quando vocês fizerem sucesso, vocês estiverem lá em cima, no topo, vocês vão continuar tratando os fãs da mesma forma? Não, tem que ser, porque assim, assado, e tem isso, quando fala uma coisa pra mim, tem que cumprir. Aí um certo dia eu vou pra um show lá no pavilhão, até no pavilhão do Parque da Cidade, e aí era 3 horas da manhã, eles não tinham chegado. E os fãs esperando, tinha cadeirante, tinha tudo e tal. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. E todo mundo, não, fica. Aí eu falei assim, vou dar um start aqui. Aí eu falei, gente, o que vocês acham? Aí eu mudei a matéria, né? Eu falei, o que vocês acham dessa falta de compromisso do artista com vocês e tal? Aí começamos a gravar e tal. E o pessoal já começou a indignar, a manifestar, aquela coisa toda. E eles estavam... Não é que eles, na verdade, estavam estrelas. É que eles estavam saindo do programa do Serginho Groisman. Então, a gente às vezes tem que entender o lado do artista também. Mas tem uns que ficam com o nariz empinado e tem outros que a produção é que estraga tudo. Às vezes quem está em volta é mais estrela do que o artista. Exatamente. Isso aconteceu com eles e tal. E eles não queriam atender depois os fãs. Eu falei, não, vocês vão atender. Aí quando eu investi essa matéria, eles falaram assim, não, vamos pro hotel com o Victor e Léo, você entrevista lá. Eu falei, não, só vou se for todo mundo. Aí pegou lá 2 vans, levou todo mundo, foi pro hotel. E pior que foi todo mundo. No outro dia eles ficaram pé da vida comigo, cara. Me mandaram mensagem. Falaram, você não tá mais, não vai mais. Não. Cara, foi uma loucura. Mas foi esse momento estressante. Kelly Key também teve estresse, enfim. Mas se eu for te contar aqui, vai dar um livro, cara. Dá um livro. Acesso ao livro merecia um livro. Você já pensou nisso? Né? Não. Tô pensando nisso aqui agora. Eu acho que é uma boa. O livro Acesso Livre. Né? Eu acho que os bastidores da cultura do Distrito Federal durante o período da época Orkut, por exemplo, o Acesso Livre. Então, assim, eu acho que é interessante. Pode ser que seja bacana. Mas tem várias histórias. Eu tenho foto com o Bruno Marrone, com... Como é que é o nome daquele Motorola que você abria? Ele tinha uma antenona. Você teve um daquele? Tijolão. Que a gente na rádio usava para poder fazer os flash ao vivo. Ele ficava na cintura e a gente se achava o máximo com aquilo, né? Tá de celular. Era o Motorola, você nem conhece, você nunca viu. Tijorola. É o Tijorola. E assim, eu tô falando aqui, mas eu vou lembrar. Eu tô voltando aqui, eu tô vendo a nostalgia, viu? Eu não tenho um bom tempo. Não, era Motorola. Era como é que era o nome daquele aparelho? E tinha um aparelhozinho pequenininho que eu tinha que não quebrava de jeito, ele caía, não é igual o de hoje, né? Neo. Tinha um da Nokia que era o Neo, né? O da Nokia, o Neozinho. Neozinho. Caramba. Era bom, né? Cara, muito bom. Mas a gente tá falando de perrengue, eu imagino que na televisão talvez o maior desafio tenha sido conciliador, porque ali você tá num momento de tensão, a pessoa tá sendo de alguma forma questionada para toda a audiência da TV. Como é que é isso? O bastidor de repente, quem assiste a gente sabe que é o seguinte, uma pessoa se sente lesada, os direitos do consumidor ali não estão sendo respeitados, procura a produção do conciliador e o Todd vai lá com a sua respeitabilidade, com a sua influência, chega na empresa e fala, olha, Valéria comprou esse celular aqui, tá na garantia e você não tá querendo atender. Como é que é chegar e lidar com isso? E se já teve algum momento do cara, de repente, ir pra cima? Total, já saí correndo. E o cinegrafista, não vamos mais fazer isso não vamos cobrir mais não. Tinha risco, muito risco. Na verdade, assim, como eu fui diretor do Procon, eu na verdade, quando eu fui convidado para assumir a direção do Procon, eu achei assim, que eu não tenho nada de direito do consumidor, né? Eu sei a ética do jornalismo, que é você, antes de dar a notícia, você ouvir os 2 lados para você ser imparcial. Aí eu fui perceber depois daqui, o direito do consumidor é a mesma coisa. Para você tomar uma decisão, eu como gestor do direito do consumidor, eu tinha que ouvir o fornecedor e o consumidor e conciliar aquilo ali. Por isso que surgiu o nome O Conciliador, essa temporada que foi na TV Brasília, que eu adorei, foi uma nova fase da televisão, eu fiz 2 temporadas, e aí a questão do trabalho do dia a dia não me permitiu fazer isso, né? Ficar ali com essa... Então o conciliador ele tem que ser temporada. Mas é muito complicado, porque muita gente não aceita, tem fornecedor que não aceita. Então assim, a gente ia para alguns lugares que a gente investigava quem está lá, quem é o fornecedor, qual é o histórico desse fornecedor, porque você tem um risco de tomar um tiro ali do nada. Você está mostrando, então eu tomava muito cuidado com isso. Então eu conversava primeiro com o fornecedor. É possível a gente conversar? Vamos fazer tal. Conciliar. Então, conciliar. E aí a gente conseguia resolver. Então o nosso foco do conciliador era principalmente resolver o problema. Então a gente tinha 90% de resolutividade. A gente conseguia resolver todos os problemas. Mas tem casos que não dá. Tem casos que o cara é picareta mesmo e não tem condições. Mas a gente conseguiu resolver. E eu acho que o conciliador marcou também, foi uma nova etapa depois do acesso livre. Uma fase pequena.
na televisão, mas eu gostaria de fazer novamente o Conciliador. Eu acho que é bem desafiador, mas é que o parque agora toma muito tempo, muito... Né, não consigo mais... vamos ter um programa de televisão, vou fazer um programa assim e tal. A dedicação no parque é muito intensa e eu me propus a isso. Mas o Conciliador foi muito bacana na TV Brasília, Arthur. Eu gostei demais. Resolvemos todos os problemas. Nós também, assistindo. Muito bom. Ô Todd, assim, aquele pensamento, aquela resolução, aquele desejo de futuro. Você tem a possibilidade agora de escolher para você, do ponto de vista profissional, o seu futuro ideal. Comunicação ou homem público? Você só tem um caminho. Difícil. Você tá de sacanagem comigo, né? O que te dá assim, um desafio maior, um prazer maior? A comunicação, ela até rima, ela tá no meu coração. A comunicação, ela é algo que eu acho que Deus me deu esse dom para poder... me comunicar e tal. Embora eu dê uma recuada, né? Eu não estou fazendo mais programa, mal apareço nas minhas redes sociais. Mas quando eu pego para falar alguma coisa, fazer, eu sei que toca muita gente, que muda, muita gente se inspira. Eu encontro com pessoas que falam, Todd, aquela mensagem que você falou mudou a minha vida. E eu percebo a responsabilidade. Por isso que eu não saio mais gravando ou falando nas redes sociais qualquer coisa, porque às vezes pode mudar a vida de uma pessoa. Mas a comunicação é uma coisa que eu não vou largar nunca. Nunca. Eu sempre quero me comunicar, eu estou me preparando para isso. Já pedi até uns novos dentes do Gustavo Lima, entendeu? Já pedi, eu vou... Na hora que eu der um trato na carcaça, aí eu vou tá começar. Bem, entendeu? Brincadeira. Para os 35 anos você tá bem. 40. E aí eu penso em voltar com acesso livre, mas ele dando oportunidade para novos comunicadores. Olha só. Pessoas que têm talentos, pessoas com influências que talvez tenham um talento imenso, mas encontram muita dificuldade. Então, um projeto bancado ou patrocinado, ou seja, pelo governo, ou seja, pela iniciativa privada, e a gente pegar ali os melhores talentos do Distrito Federal e colocar para fazer mesmo um trabalho de responsabilidade, com jornalismo na rua. Se o cara é do entretenimento, ele vai fazer entretenimento. Então, fazer um acesso livre, tipo um portal de notícias, entendeu? Eu acho que é por aí. E aí a gente usar a força desse pessoal e eu ficar mais nos bastidores. Talvez no consumidor eu possa falar ou alguma coisa mais motivacional. Mas o acesso livre, ele está nos meus planos de voltar. Como gestor público, eu não tenho hoje aquela vontade que eu tinha antes, falar assim, eu quero ser um parlamentar. Eu quero ser um gestor. Então eu vou ser um gestor público do executivo, continuar executando o Parque da Cidade, os projetos, entregando para a sociedade. Como eu já disse, depois de inaugurar a piscina de ondas, eu já falei para o governador, vou dar um mergulho e pode me exonerar no dia seguinte. Essa é a minha meta. E depois continuar com os projetos. É o teu maior desafio profissional, administrar o parque? É maior do que o PROCON? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o PROCON, a gente zerou muitos processos lá. Muita gente que tinha problema que era para resolver e não conseguia resolver porque tinha muito processo acumulado. A gente conseguiu entregar um PROCON e hoje, se as pessoas são atendidas, foi graças a esse trabalho no PROCON, eu e junto com essa equipe. Eu gostei muito do PROCON, eu me apeguei ao PROCON. E eu percebo que eu não posso me apegar, porque quando você vai sair, você tá o gestor público, hoje você está de um lado, você está do outro, daqui a pouco você está numa outra área e você tem que aceitar esse desafio. Mas o Parque da Cidade, ele mexe com a infância do brasiliense. O Parque da Cidade, ele mexe com a saúde do brasiliense. O Parque da Cidade, ele está inserido no coração de Brasília. E para mim, como brasiliense, eu entendo que eu vim para poder, com essa carta branca que o governador me deu, que eu sempre falo o nome por gratidão, sabe? Pro Ibanez, pra Celina Leão, pro Júlio César, que acredita no meu trabalho, e me dão carta branca para poder executar os projetos. Então eu penso que eu vim para o parque não para fazer uma gestão, simplesmente uma gestão para manter o que está, mas para revolucionar. Então quando eu falo de um aquário, quando eu falo de um parque aquático, quando eu falo de um museu de cera, é pensando nos grandes parques, como nós temos em Gramado ali, o Vale dos Dinossauros, né, que é maravilhoso. Quando a gente fala do Museu de Cera, que tem alguns parques, o aquário, então assim, eu penso nisso. O parque ele tem que ser turístico, a gente tem que gerar emprego, gerar renda, qualidade, gastronomia. Ele está no coração de Brasília, ele tem que ser referência, ele não pode ser só o maior do mundo, ele tem que ser um dos melhores do mundo. Legal. Essa é a minha gestão que eu quero fazer, não transformá-lo, não mantê-lo como o maior do mundo, mas ele tem que ter qualidade e oferecer um serviço público e privado com qualidade. Pô, parabéns por esse foco, esse encaminhamento. Não é fácil, viu, Arthur? Não é fácil, não é fácil, cara. Mas é muito importante porque é um espaço que faz parte da vida da gente. Demais. E frustra muito imaginar que
em algum momento não tenha sido tão bem administrado. Por quê? Porque você vai lá para praticar o teu esporte, às vezes você não tem tanto tempo, então você precisa encontrar, né, condições para isso. Esses dias mesmo eu fui lá com a minha família e aí você vê pessoas assim meditando, pessoas introspectivas, ou seja, talvez o único momento que o cara tem para se encontrar com ele mesmo, ele tá ali no parque, então é muito importante. Né? Exatamente. Então assim, é muito importante. É o meu lugar preferido aqui de Brasília. O meu passa a ser o meu também. Então assim, até minha esposa fala, pô, mas você tá ficando muito no parque, qual é a solução? Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Eu falei assim, é fácil, vamos fazer um piquenique no parque, a família toda vai junto comigo. Então assim, ela já tá indo mais pro parque, porque ela ia mais no de Águas Claras, que eu moro em Águas Claras, mas hoje eu passo o maior tempo dentro do parque da cidade. E eu sempre falo para toda a equipe, eu não quero estar por estar, eu quero deixar um legado. Então assim, existe os gestores anteriores que se esforçaram com todas as dificuldades, mas existe a nossa gestão que vai deixar esse legado para quem vier depois e falar assim, caramba, e agora? Eu tenho que manter isso aqui que é a nova página do Parque da Cidade. Então ele tem que sim realmente ir muito mais além do que um foguete, né? Do que uma história de Eduardo e Mônica, que é maravilhoso para a gente, mas nós temos que criar novas histórias. E de fato é um cartão postal maravilhoso. Talvez até as pessoas não percebam, mas como tem um setor hoteleiro ali próximo, quem vem na cidade passa por ali. Passa, né? Paul McCartney foi andar de bicicleta. Foi andar de bicicleta por lá. Qual e agora responsa? Tá vindo dia 30, pode vir novamente. Então, assim, o mundo tá de olho ali no Parque da Cidade a partir do momento em que ele passar a assumir como não só o maior parque urbano do mundo, como um dos melhores. Então, eu tenho isso. Então, essa responsabilidade. Estamos na capital do Brasil. Eu como brasiliense que sou, então assim, eu esqueço eu não estou fazendo uma gestão política, eu estou fazendo uma gestão de coração, de amor, eu não estou fazendo para ter voto, eu não estou fazendo pensando lá na frente em eleição de jeito nenhum, isso eu posso garantir aqui. Que legal, entendeu? Parabéns. De verdade. E nesse caminho, você usou a palavra amor, acho que é um caminho também para se trabalhar até com comunicação, ser um homem da comunicação e tal, de esquentar ainda mais esse amor do brasiliense pelo parque, porque por exemplo, eu nunca imaginei morar em Brasília, eu sou do Paraná. Aí você chegou, olha eu querendo entrevistar, você chegou em Brasília em quanto tempo? Foi em 2002. 2002. Eu nunca imaginei, eu sempre achei que eu fosse para São Paulo, Curitiba, até Rio de Janeiro, mas Brasília nunca passou na minha cabeça, até que deu certo. Mas por que eu tô te falando isso? Como eu tinha muito contato com o pessoal de São Paulo, o paulistano, ele tem um orgulho do Ibirapuera. Demais. Ele fala, o meu parque, né? Eu acho que o brasileiro tem também, mas acho que cabe a nós avivar ainda mais esse orgulho, essa relação, essa proximidade e tal, né? A gente vai desenvolver algumas campanhas, sabe, assim, da importância do parque. O parque, ele completa agora, como eu disse, 11 de outubro, ele completa 45 anos. E esses 45 anos a gente tem que preparar ele daqui 5 anos, ele vai completar 50. Então eu penso o seguinte, já que leva o nome de Sara Kubitschek, a primeira dama, né? E a gestão de Juscelino Kubitschek foi 50 em 5. Eu penso que aproveitando agora os 45, vão faltar 5. Então a gente tem que preparar o parque para mais 50 anos dentro desses 5. Interessante. Não é uma mera coincidência. Eu acho que tem que ser assim. Se a gente não planejar o parque para os próximos 50 anos, muita coisa vai mudar ali. Ele vai perder o projeto original de Bulemax. Agora mesmo nós tivemos que tirar os pinheiros. E é uma oportunidade de implantar o jardim de Bulemax. Né? Então, assim, o parque, eu penso que em 5 anos dá pra gente fazer muita coisa. E o que não puder fazer, a gente vai planejar. Para quem ficar ou para quem vier depois, dar uma continuidade para um parque planejado. Porque ele nunca foi planejado. Foram fazendo. Foi ali. Foi uma obra, né, inicial. Eu lembro que o primeiro brinquedo era de madeira no Parque da Cidade, no Ana Lídia ali. Né? E depois foram chegando os outros brinquedos e agora a gente está preparando, inclusive, novos brinquedos inclusivos para a criança chegar, encaixar a cadeirinha de rodas, né? E brincar com o irmãozinho de igual para igual. O parque ele tem que ser inclusivo. Sim. Então a gente vai realmente fazer um trabalho muito legal no Ana Lídia com inclusão de brinquedos, com a iluminação para ele funcionar à noite. Eu penso que assim, o pai vai buscar o filho na escola, ou ele vai buscar a esposa e ele está com o filho no carro. Qual que é melhor? É ele ir para o engarrafamento e esse menino no celular, quando chegar em casa também ficar no celular e não ter uma convivência, uma lembrança, uma memória afetiva? Ou é melhor esse menino ir para o parque da cidade, num parque iluminado, onde tem um pipoqueiro, onde tem um algodão doce, onde esse menino vai esquecer o celular e vai brincar e vai crescer com uma infância realmente de memória afetiva. Então, essa, quando eu falo de parque da cidade, é isso, sabe, Arthur? A gente tem que pensar, planejar o parque.
E quando a gente fala em planejamento, é isso, é pensar desde a criança que ela poderia estar dentro do engarrafamento gigantesco, voltando para casa naquele dia a dia da semana, ele poderia ir viver essa convivência que nós vivemos com os nossos pais, muitos brasileiros, ali no Parque da Cidade, que isso está se perdendo. Se você observar hoje, a minha esposa virou para mim e falou assim, olha, eu estou muito preocupado com o Davi, meu filho tem 11 anos. Ele fica jogando o tempo inteiro. E os meninos da idade dele também do mesmo jeito. Sim. Só que depois, quando ele crescer, que ele virar um rapaz, qual que vai ser a infância dele? É a mesma infância que eu tive, da bolinha de gude. Rolemã. Entendeu? Do rolemã, que eu machuquei o joelho pra caramba. Tampa do dedo. Tampa do dedo. O meu dedo é quadrado, né? Porque é de rolemã, cara. De rolemã. Pipa. Pipa, meu Deus. Olha só, as crianças, muitas não sabem o que é isso. E o Verdade. parque, ele é muito propício para esse tipo de atividade. Então, a gente está pensando nisso, planejando dessa forma em todos os sentidos, todos os lados. Estou bem empolgado. Ping-pong rápido pra gente encerrar aqui. Você responde a primeira coisa que vier na sua Mas já cabeça. vai acabar já. Passa rápido, né? Muito rápido. Você topa esse desafio? Vamos, na hora. A melhor entrevista. A melhor entrevista... Tá gravando isso aqui? Tá. A melhor entrevista... Caramba, Arthur, aí você me apertou. A ideia é essa. Pode pular? Você pergunta outra e eu falo no final? Eu acho que é melhor você não pular, porque o que vem na sequência vai te espremer mais ainda. Então tá bom, vamos lá. A melhor entrevista foi com o Emerson Fittipaldi. Legal. Foi muito legal. Deve ter sido fantástico. Falamos de Fórmula 1 e tal. Emerson Fittipaldi foi uma entrevista muito legal. A pior entrevista. A pior entrevista... Eu falei que eu espremi mais foi a ainda. primeira, que eu errei, que todo mundo falava, é pegadinha. Rick vai pegar. Ali eu sofri muito. Ali eu tive dor de barriga, ali eu tive um momento muito doloroso, porque assim, foi o meu teste de capacidade. Assim, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Para mim, a pior foi a primeira. Seu maior sonho. Meu maior sonho, deixar um grande legado em Brasília, como assim, caramba, o Todd fez muito por Brasília, mas não como político ou como gestor. O Todd fez porque ele amava Brasília. Eu quero que as pessoas lembrem disso. Um pesadelo. Um pesadelo? Caramba, você tá apertando, né, Arthur? Um pesadelo, eu acho, um pesadelo que pode acontecer ou que já aconteceu. Que vem na sua mente, Todd Moreno. Acho que o maior pesadelo que poderia acontecer na minha vida é perder meus pais. Sim, de fato. Esse seria... Meu pai tem 92 anos. Você olha para ele assim, você não acredita. Você acha que o registro dele foi errado. Você acha que ele tem 60. Muito forte. Muito forte. Então, assim, a nossa relação é muito... Eu chego, toda vez que eu vou no meu pai, eu peço bênção e dou beijo no rosto dele. Tão bom, né? Entendeu? E eu acho que isso alimenta ele, sabe? Total. Isso é muito bom e me alimenta também. Sua referência? Meu pai. Meu pai é minha maior referência. Como um homem de... tipo assim, antes de você fazer algo com alguém, pense se fizesse contigo. Então, assim, seja humano. Trata o ser humano como ser humano, sabe? As pessoas, às vezes, julgam a gente porque você está numa posição... ou porque você está envolvido com algumas pessoas da sociedade, as pessoas acham que você é um cara, julgam. Muita gente fala, poxa, Todd, eu achava que você era um cara metido, e eu sou o cara mais simples do mundo, porque eu entendo Verdade. que a simplicidade não é à toa que ela rima com felicidade, Sim. com humildade. Sim. Então faz isso, quanto mais simplicidade, mais próximo da felicidade. Com certeza. Entendeu? Eu tenho isso para mim. Quando estou de folga, eu vou para... O Parque da Cidade. Legal. Parque da Cidade, acredita, sim. Eu também. Eu vou, pedalo, eu escuto música e assim eu me desligo total, mas aí às vezes eu vou lá, nem sempre de folga, porque eu vejo alguma coisa errada, eu vou lá, já é a começa a localização trabalhar. e mando. Mas assim, o Parque da Cidade eu tô falando de certa forma que eu tô muito envolvido lá. Mas quando eu estou de folga, eu prefiro estar com meu filho, sabe? Ou pro cinema, ou assistindo um jogo de futebol, eu gosto muito. Ele é flamenguista igual eu. Sabe das coisas, Então né? sabe das coisas. Estamos sofrendo. Ontem não foi legal. Gente, tive a oportunidade de trocar uma ideia. eu Essa que é tive. só uma conversa, vamos ter que ter outros episódios. É uma série de conversas e encontros com o Todd Moreno. Sucesso para você, o sucesso do Todd. Nessa empreitada é o sucesso da cidade, então a gente está torcendo muito para que tudo dê muito certo e conta com a gente. Poxa, obrigado, Arthur. Tem muito projeto vindo aí. A gente está muito feliz, assim, planejando mesmo para que as coisas aconteçam, se dedicando e entendendo que junto com muita gente que gosta dessa cidade a gente consiga fazer melhor, sabe? Então, sozinho não vou conseguir. Mas com essa carta branca do governo e com todos os amigos a gente vai conseguir fazer muita coisa. Então, obrigado. Obrigado. Muito bom estar aqui contigo. Você sabe que eu já te falei. E eu não me canso, eu sou teu fã, o pai Todd, da obrigado. Lulu, entendeu? Eu sou fã da Lulu.
Obrigado. Eu tenho da certeza mesma que você forma. está vivendo uma fase muito bacana, porque ela é uma bênção de Deus na sua vida, eu não tenho uma dúvida. A sua família, cara, parabéns, você merece demais. Obrigado. Viu? Muito bom. Obrigado. Todd, essa pessoa que você viu aqui, gente finíssima, de boa, simples, generoso. Lembro como se fosse hoje. A gente não se conhecia ainda pessoalmente, mas claro, se conhecia profissionalmente. Um dia eu estava apresentando na TV Brasília, um programa de clipe e tal. E o Todd ligou e falou com a minha esposa: tô assistindo o Arthur aqui, tá muito legal, dá os parabéns para ele. E aquela foi uma atitude assim tão simples, mas ao mesmo tempo tão bonita. Você me ganhou ali para sempre, cara. Obrigado, viu? Eu precisava ouvir aquilo, porque tem alguns momentos da vida da gente que a gente tá tão inseguro, né? Você tá se perguntando, caramba, será que eu levo jeito pra isso? E ouvir isso de você, que já tava muito na frente na jornada, pra mim foi muito legal. Isso. Você sabe, Arthur, só pra finalizar, que quando eu comecei na rádio, muita gente falava, não vai dar certo. A gente ouve muito isso, né? Eu insisti e deu certo a ponto de eu, assim, me surpreender do que eu consegui no rádio. Logo, não foi sucesso, mas foi comercialmente, foi financeiramente, foi negócios que eu consegui fazer e me desafiar e conseguir resolver a minha vida financeira, né? Mas aí, na televisão, quando eu comecei, todo mundo falava, não vai dar certo. Televisão é uma panelinha. E por 12 anos eu marquei uma geração fantástica, que hoje eu colho graças... Então, assim, fica aquilo. Eu seria o Todd hoje, eu estaria nessa felicidade, com esse nome, com essa credibilidade, né? Feliz. Se eu tivesse escutado aquela pessoa que talvez falava assim, não vai dar certo, se não deu certo para ela, as coisas também não quer dizer que quando a pessoa fala que não vai dar para você, você tem que aceitar. É como um sapinho surdo, vai que você vai chegar. Entendeu? Gostei. Obrigado, viu? Obrigado, eu que te agradeço, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Acima de tudo, agradecer você, a sua audiência, a sua companhia, a sua atenção, fazem toda a diferença. Se inscreve lá no canal, ativa as notificações nas redes sociais, @Todd Moreno. @Todd Moreno e Parque da Cidade é @Parque da Cidade BSB. Siga o Parque da Cidade Oficial. Eu vou seguir, não estava seguindo, por favor, vou seguir. Por favor. Valeu.